A Roda do Conto. Venham viajar num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar. Um programa de Teresa Noronha. Olá, sou a Teresa Noronha e hoje estou aqui na Rádio Freguesia de Belém para viajar convosco num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar, onde as vozes do mar, das florestas, dos animais, do vento, das montanhas e de outros personagens que irão aparecendo, nos guiam no roteiro mágico e nos trazem momentos alquímicos de sonho, de diversão e de sabedoria. Escrevo regularmente histórias ao meu neto Rodrigo e decidi partilhá-las convosco, alargando assim o universo mágico da sua essência. A história de hoje, Os Pensamentos de Joel, fala-nos de uma situação difícil que ele passou, mas que acabou muito bem. Vamos ouvir? O Joel vivia numa casa pequena, mas muito confortável, no meio de uma floresta, rodeada de relva fresquinha, flores perfumadas e árvores de folhas de várias cores. Ele adorava a natureza e todos os animais que conhecia, que eram muitos. Todos os dias saía e dava longos passeios, acompanhado pelo seu primo Eduardo e muitas vezes pelo avô Miguel. Nesses passeios encontrava esquilos, pequenas raposas, gatos felpudos e, como moravam perto do mar, era muito comum serem acompanhados pelas gaivotas que dançavam graciosamente por cima das suas cabeças. Desde muito pequeno que o Joel gostava de várias coisas, nomeadamente de pintar e de cantar, e passava horas na sala mergulhado nos seus quadros, enquanto ia colando sons uns aos outros até formar uma canção. Toda a família tinha vários quadros do Joel e recentemente ele tinha começado a fazer também as molduras, aproveitando todos os cartões velhos que havia em casa, cortando-os com muito cuidado em tiras iguais que depois colava e pintava. O Joel era mesmo muito especial e quando lhe perguntavam o que é que ele mais gostava na vida, ele respondia sem hesitar: animais. Ele adorava animais e por isso sempre que podia ia ter com a tia Guigui, a veterinária da região, irmã do seu pai e muito amada por toda a gente. A tia Guigui tinha um consultório onde tratava dos animais doentes e magoados e, tal como o Joel, era uma pessoa muito amorosa e sensível. Era a sua tia favorita e o Joel falava dela com muito carinho, explicando que a tia Guigui era como uma médica, mas que tratava de animais, de todos os animais que chegavam ao seu consultório. Ela vacinava-os, observava-os, às vezes fazia alguns exames e depois dava-lhes remédios, ou em casos mais complicados, tinha que os operar para ficarem bem. Tratava-os sempre com muito carinho e paciência e muitas vezes dava conselhos importantes aos seus donos para que tivessem uma vida mais saudável e feliz. O Joel assistia muito interessado a algumas consultas e tratamentos e sonhava com tudo isso, desejando que um dia, quando fosse crescido, pudesse também ser veterinário. Vivia todos os seus sonhos com muita intensidade e às vezes não se interessava muito para algumas das brincadeiras dos colegas da escola, que gostavam muito de jogar à bola e era frequente empurrarem-se uns aos outros no recreio. Ele não achava graça nenhuma a isso, mas quando o seu primo Eduardo o chamava e o desafiava, ele acabava por ir jogar com os outros meninos, embora evitasse sempre fazê-lo quando Joaquim estava presente. O Joaquim era um menino um pouco mais velho que ele, mais alto e mais forte, que tinha o costume de implicar com os colegas mais pequenos, para mostrar que ele era o mais importante da escola. O Joel mal falava com ele, e muitas vezes, quando ia para o recreio, afastava-se do grupo do Joaquim, para não ter que entrar em brigas, preferindo ficar sentado no muro amarelo a comer o seu lanche. Só que o Joaquim vinha provocá-lo, e quando isso acontecia, o Joel sabia que podia haver alguma cena mais violenta. Mas para não arranjar problemas, ia-se calando e não contava nada nem aos pais, nem ao avô Miguel, nem à professora. O Eduardo já tinha percebido que o Joaquim implicava com o Joel e um dia, para o defender, quase que brigou com ele. Mas depois as coisas ficaram mais calmas e o Eduardo não ligou muito a essa situação. Ele era bem diferente do Joel, interessava-se mais por jogar à bola, aos berlindes, correr e fazer atividades com mais movimento. O Joel, há algum tempo que não mostrava um grande entusiasmo por ir à escola e o que mais queria era ficar no consultório da tia Guigui a ajudá-la.
Mas para que é que eu tenho que ir à escola, pensava eu, e ficar lá aquelas horas todas a ouvir coisas que não me interessam nada, se o que eu quero mesmo é ser veterinário como a tia Guigui e pintar os meus quadros. Eu podia muito bem aprender tudo o que quero com ela, e assim não tinha que aturar o Joaquim nos intervalos, nem fingir que não o vejo para ele não vir implicar comigo. E esta ideia ia ocupando cada vez mais a cabeça e o coração do Joel, que dia para dia inventava desculpas para não ir à escola. Todos os dias tinha uma dor de cabeça ou de barriga ou nariz entupido, mas apesar de tudo isso, acabava sempre por ter que ir, embora muito contrariado. A mamãe e o papá diziam que ele tinha mesmo que ir à escola, porque era lá que ia aprender muitas coisas importantes e interessantes e que esse conhecimento seria muito útil pela vida fora. Ele não pensava exatamente assim, nem sentia grande entusiasmo nas aulas, pois o que mais queria era estar a ajudar a tia Guigui e ver o que ela fazia com os animais do seu consultório para aprender a ser veterinário como ela quando crescesse. Por isso, o Joel não se sentia muito feliz e achava que estava sempre a ser obrigado a fazer coisas de que não gostava. E para piorar tudo isso, havia a situação com o Joaquim, que constantemente o ameaçava e provocava. E se ele reagia, como uma vez aconteceu, foi ele que foi castigado. Um dia estava no consultório da tia Guigui quando chegou a Dona Aurora, a sua vizinha da frente, com o felpudo ao colo. Ele tinha magoado uma pata e miava desconsoladamente. A Dona Aurora, habitualmente muito calma, estava aflita e o Joel, que era um menino muito sensível e amoroso, ficou ao pé dela a conversar para a tentar acalmar. Foi buscar um copo de água, deu-lhe a mão e sentou-se para conversar um pouco enquanto a tia Guigui tratava do felpudo. A Dona Aurora era uma pessoa muito especial que parecia adivinhar o que passava no coração dos outros e sabia sempre se estavam felizes ou tristes. E se estavam tristes, ela conseguia entender a sua dor e levar esperança e solução aos seus problemas. Apesar de estar preocupada com o seu querido felpudo, a Dona Aurora percebeu que o Joel tinha um olhar triste e distante e tentou que ele falasse e contasse o que sentia, para ela o poder ajudar. Começaram a falar sobre várias coisas. A Dona Aurora perguntou pelos pais do Joel, pelo avô Miguel e depois perguntou como ia à escola. Então, Joel, a escola está a correr bem? O Joel tentou disfarçar porque não queria falar sobre isso e a Dona Aurora percebeu logo que algo se passava, mas como era muito inteligente e compassiva não insistiu. Ela, como toda a gente, sabia da paixão que o Joel tinha pelos animais e o seu interesse pelo trabalho da tia Guigui e decidiu que essa seria uma boa forma de o Joel poder falar sobre os seus sentimentos. Meu amor, disse ela, sabes que uma das coisas que mais me emociona é o amor que tens pelos animais e o interesse que sentes pelo trabalho da tua tia. Vejo que nos teus tempos livres vens muitas vezes para cá e ficas com ela muito tempo. Pois, disse o Joel com um grande suspiro, quem me dera poder ficar aqui sempre e aprender tudo o que ela sabe. É isso que mais quero, mas não posso, não me deixam. A Dona Aurora percebeu imediatamente o que se passava com o Joel, pois também ela sentia o mesmo quando tinha a idade dele. Ela só queria escrever, dançar e cantar, e teve que aprender várias outras coisas na escola, onde nunca se sentiu particularmente feliz. Mas hoje percebe que algumas delas são importantes para o seu dia-a-dia e esses conhecimentos que adquiriu são mesmo fundamentais à sua vida atual, que é muito dedicada à escrita e que os utiliza nas regras da gramática, na forma correta de construir as frases, no exercício do pensamento crítico, na capacidade de observação, nos temas que trabalha e em tantas outras coisas que aprendeu na escola. Levantou-se. Foi espreitar a sala da doutora Guigui, onde o batuto estava a ser tratado, e bem mais descansada voltou para o pé do Joel e abraçando-lhe disse: meu querido, eu percebo muito bem que às vezes te sintas frustrado por estares na escola a ouvir coisas que não te interessam muito, sabendo que o que mais queres é ser veterinário como a tia Guigui. Mas isso só poderá acontecer daqui a uns anos quando fores mais velho e para seres um bom veterinário tens que estudar muito e aprender tudo sobre o corpo dos animais, os órgãos, as suas funções, as doenças que possam ter, como as descobrir e tratar, como se fazem as cirurgias quando são necessárias, quais os cuidados a ter no dia-a-dia para eles não adoecerem, qual é a alimentação mais certa e várias outras coisas que só ali poderás aprender. Mas não posso aprender isso tudo aqui ajudando a tia Guigui? Perguntou o Joel. Claro que aqui podes aprender muitas coisas, mas há várias outras que só aprenderás na escola, entendes? E podes depois vir até aqui e começar a praticar pequenas coisas com a tia Guigui, para um dia, quando fores grande, seres um grande veterinário. Joel ouviu com os olhos muito abertos. A Dona Aurora era uma pessoa muito especial, também um pouco diferente das outras, e que o entendia sempre muito bem. Ele adorava, e o que ela lhe estava a dizer começou a fazer algum sentido.
Eu entendo, Dona Aurora, eu entendo, mas sabe, há tantas coisas chatas que temos que aprender e não me interessam mesmo nada. E não sei muito bem como lidar com isso, disse o Joel com lágrimas nos olhos. Eu sei, meu amor, eu sei. Eu também senti isso muitas vezes, mas não podia desistir, pois se queria ser escritora, como depois fui e sou, sabia que tinha que estar na escola para aprender as coisas que eu adorava e as que eu não gostava nada, porque faziam parte das matérias e hoje sei que fiz muito bem, percebes? Sim, disse o Joel, mas ainda há outro problema. Qual, meu amor? O Joaquim e os amigos dele. E o Joel ficou ainda mais triste ao falar nisso. Conta-me tudo o que se passa com esse Joaquim, disse a Dona Aurora, com a sua gentileza habitual e com a tranquilidade que já a conheciam, adivinhando o que se passava. E o Joel falou de tudo o que acontecia no recreio, das provocações, das agressões do Joaquim e dos amigos dele, e daquele dia em que ele, já farto de tudo isso, lhe bateu e foi ele que ficou de castigo, e que por todo esse motivo decidiu não falar mais do assunto. A Dona Aurora ouviu tudo com muito amor e compreendeu perfeitamente o que o Joel sentia e os problemas que o afligiam, e uma vez mais procurou a melhor solução, como sempre fazia em relação a tudo e a todos. Disse que ele tinha que falar com os pais, com os professores e explicar o que se estava a passar e que não podia ter medo do Joaquim, nem dos outros meninos que o queriam agredir, e que se ele fizesse tudo isso como devia ser, as coisas iam ficar muito melhores. Entretanto, a tia Guigui chamou a Dona Aurora. O patudo estava tratado e, segundo a tia Guigui, o corte tinha apanhado um vaso sanguíneo, mas que agora estava tudo resolvido. Vaso sanguíneo, murmurou o Joel, que nunca tinha ouvido falar nisso, e decidiu perguntar o que era. Vaso sanguíneo é um canal do sistema circulatório que transporta sangue para todo o corpo, disse a Dona Aurora sorrindo. Mas depois vais aprender isso na escola, não te preocupes, acrescentou ela, pescando-lhe o olho e pegando no seu querido felpudo que se aninhou nos seus braços. Esse dia foi muito importante para o Joel, que passou a ir à escola, sabendo que era lá que iria aprender o que precisava para vir a ser veterinário, como a tia Guigui, e tinha que aprender outras coisas que achava menos interessantes, mas que faziam parte das matérias. E quanto ao Joaquim, as coisas iam mudar, como acabaram por mudar completamente no dia em que ele falou abertamente com os pais e com a professora, e foram tomadas várias medidas que acabaram com os abusos desses colegas que eram mais violentos e queriam mostrar que eram os mais valentes. A conversa com a Dona Aurora tinha sido maravilhosa e tinha mostrado ao Joel que quando queremos ser felizes e fazer as coisas que gostamos, temos que lutar por isso e quem sabe um dia até podermos ajudar a transformar o que achamos que não está muito certo. Espero que tenham gostado desta história e dos grandes ensinamentos que a Dona Aurora passou ao Joel. Até para a semana. Eu sou a Teresa Noronha e esta foi mais uma volta na Roda do Conto.